Sejam todos bem-vindos ao canal da Associação Espírita Humberto de Campos. Aproximarmos-nos de Jesus através das suas parábolas, através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos, é sempre uma bênção, é sempre uma dádiva e um refrigério para o nosso coração. Olha o que Jesus falou: vinde a mim todos vós, que estáis fatigados, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí, gente, nesse momento atual tão peculiar, pelo qual passa a humanidade, esse momento de pandemia, em que tantas incertezas e medos estão aflorando, estão tomando conta de tantas pessoas, nesse momento em que todos nós, de uma maneira muito especial e muito particular, de alguma maneira, estamos sendo testados, estamos sendo provados pelo tanto de dificuldades que esses momentos têm nos apresentado. Então, quando nós nos deparamos com tudo isso, como é bom nós nos aproximarmos de Jesus. Nos aproximarmos de Jesus com todo o seu manancial de paz, de consolo, de socorro e de esclarecimento. Então, tamanha é a grandeza de Jesus, tamanha é a sua envergadura espiritual, tão forte é a sua luz, tão intenso e tão vibrante é o seu amor. E considerando que os seus ensinamentos têm um caráter de eternidade, ou seja, os seus ensinamentos foram válidos há 2000 anos atrás, são válidos agora, e serão válidos daqui 2000, 3000, 4000 anos. Claro, porque os ensinamentos de Jesus, a fala de Jesus, o conteúdo de Jesus, retratam de uma maneira muito direta, muito clara, as leis divinas. E as leis divinas são para toda a eternidade. Então, por isso que nós precisamos estudar Jesus, para podermos extrair em profundidade tudo aquilo que ele nos trouxe. Então, neste momento que nos foi concedido, nós vamos estudar a parábola do bom samaritano. Então, aí a nossa intenção, nesse momento que nos foi disponibilizado, é nos fazer compreender a necessidade do estudo dos ensinamentos do Mestre Nazareno. Para quê? Para ficar só na teoria? Para ficar somente dentro das parábolas? Para ficar somente dentro dos evangelhos? Não, claro que não. Para aplicação prática na nossa vida. Sairmos da teoria e passarmos efetivamente para a prática. Então, para nós falarmos da parábola do bom samaritano, claro que nós temos que levar em consideração, primeiramente, os aspectos históricos envolvidos. E quando nós sabemos que judeus e samaritanos se odiavam, se desprezavam,
nas palavras de Kardec, que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em Notícias Históricas, está lá, né? A aversão profunda que existia entre esses dois povos. Aversão profunda. Outro aspecto também que dentro do contexto é que Jesus, é claro, então, ele queria, obviamente, afastar a discórdia, afastar a desunião e trazer a semente da concórdia, da pacificação e da união para esses povos e para toda a humanidade. Então, Jesus e seus apóstolos, eles estavam chegando de viagem, estavam chegando a Jerusalém. Percorreram aproximadamente 130 quilômetros pelo deserto, passaram pela Samaria e não receberam hospedagem. Isso que naquela época era prática, oferecer hospedagem, porque as distâncias eram muito longas, os recursos de logística ali eram insuficientes. Então, as pessoas, os peregrinos, precisavam da hospedagem. E as pessoas, via de regra, ofereciam hospedagem. Mas Jesus e sua caravana, seus apóstolos, passando pela Samaria, não receberam hospedagem, porque eles eram judeus. Porque eles eram judeus. E mesmo assim, então, Jesus seguiu, né, através do deserto, passando por toda sorte de dificuldades, aquele calor todo, né, dormindo ao relento, para chegar, enfim, às portas de Jerusalém. Depois dessa longa e cansativa viagem, a caravana finalmente está ali às portas de Jerusalém, e eis que se apresenta um doutor da lei hebraica. Um doutor da lei que passou provavelmente quase toda a sua vida estudando as leis de Deus. Ainda hoje, né, naquele tempo, certamente estudava suas tantas horas por dia, estudavam as leis. Os doutores estudavam as leis de Deus. Mas, quando Jesus se aproxima, eis que esse doutor da lei, já que tanto estudava as leis de Deus, será que ele foi oferecer hospedagem, oferecer um descanso, oferecer um copo d'água para Jesus e a sua comitiva? Não, claro que não. Ele foi ali para colocar Jesus à prova. Imaginemos nós fazendo uma viagem longa, cansativa, 130 quilômetros a pé, sem os recursos necessários, com todo o cansaço envolvido. E quando chegamos finalmente a uma cidade, nós somos colocados à prova. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Então, vamos iniciar a parábola propriamente com o diálogo que existe entre o doutor da lei e Jesus. Então, esse doutor, ele queria saber a respeito da vida eterna, porque os judeus, naquela época, eles já sabiam que a terra, em algum momento, seria uma morada mais tranquila, mais feliz, com mais paz. Estava já nas suas escrituras. Eles sabiam disso. Em algum momento, a terra
seria um lugar muito bom de se viver. Mas para isso, para chegar nesse momento futuro, distante, precisava então da vida eterna. Essa era a questão. Quem conseguiria chegar finalmente lá na frente, nesse momento mais aprazível, mais tranquilo do planeta? Quem chegaria? Teria que ter a vida eterna. Então, essa é a pergunta que dominava os debates, as discussões de estudo dos hebreus naquela época, a respeito da vida eterna. E ele pergunta, mestre, o doutor da lei perguntando para Jesus, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Como tu a lês? Como tu entendes a lei? E ele respondeu, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu, muito bem, respondeste muito bem, corretamente. Faça isso e você terá a vida eterna. Aí é claro que o doutor da lei, que estava colocando à prova Jesus, já ficou meio desconcertado, um tanto constrangido. Vá, coloque em prática e você terá a vida eterna. Essa foi a resposta de Jesus. Mas o doutor da lei, querendo se justificar, não ficar mal perante as pessoas, ele falou, sim, tudo bem, mas afinal de contas, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Que era uma outra discussão que dominava as rodas de conversa, as rodas de estudo. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E quando Jesus fala, tudo tem um simbolismo muito importante. Jerusalém no alto, descia para Jericó, cidade no nível do mar. Então, era uma descida. Isso aí tem todo um simbolismo que precisa ser estudado e que aqui o tempo não nos permite. Só para dizer que nenhuma palavra de Jesus pode ser desconsiderada. Tudo tem um significado profundo. E esse homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos assaltantes, que lhe tiraram as roupas, lhe espancaram e se foram, deixando aquele homem caído, quase morto. Aconteceu que descendo pela mesma estrada, vindo de Jerusalém, descendo por ali, estava um sacerdote. Sacerdote na hierarquia hebraica era uma pessoa do alto escalão. O sinédrio era composto por sacerdotes. Era uma pessoa muito importante dentro das leis judaicas, farisaicas, muito importante. E o sacerdote, com todo o seu conhecimento, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com todo o seu conhecimento, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Fez que não viu e não era com ele. E assim também o levita. O levita, que também era um estudioso das leis. Não tinha esse patamar, essa hierarquia de um sacerdote, mas também era um estudioso das leis. Quando chegou ao lugar, foi a mesma coisa. Passou pelo outro lado da rua, da trilha.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem e, quando o viu, teve piedade, teve compaixão daquele sujeito que estava caído. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas água, vinho e óleo. Derramou vinho e óleo. Depois colocou este homem ferido sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu ao dono da hospedaria 2 denários. Ele disse: cuide muito bem deste homem. Quando eu voltar de viagem, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E a pergunta então de Jesus, para finalizar a sua parábola, ela é magistral. Ela é magistral. Qual destes homens você acha que foi o próximo daquele que estava caído, machucado, sangrando? Qual foi o próximo daquele homem? E o doutor da lei, se eu estivesse lá, eu estaria conseguindo ver a situação, vermelho de vergonha, constrangido, encolhido, porque o samaritano eram seus inimigos e os sacerdotes e os levitas, conhecedores da lei hebraica, não fizeram nada para ajudar aquele homem que estava caído e machucado. Aí o doutor da lei, nessa situação e desse jeito, responde. O próximo dele é aquele, nem conseguiu falar o samaritano. Não conseguiu falar. Foi o samaritano, não. Aquele que teve misericórdia dele. Foi isto que ele respondeu. Aquele que teve misericórdia. E Jesus finaliza dizendo: vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Nesta parábola, então, há uma riqueza tão grande de ensinamentos que, se nós formos procurar e pesquisar, há livros, há filmes, há textos, há livros que estudam as parábolas de Jesus, dada a riqueza de detalhes que elas contêm. Precisam ser estudadas dessa maneira. Mas aqui, dentro do que o tempo nos permite, nós vamos dar um enfoque especial para a questão das diferenças entre as pessoas. Nós podemos entender da seguinte maneira: se nós pudéssemos voltar lá naquela época e nós estivéssemos naquela situação, presenciando essa parábola que Jesus nos trouxe, nós poderíamos pensar: e aí, eu, com o que eu já sei, com o conhecimento da vida que eu tenho, qual destas pessoas eu seria? Será que eu seria como o sacerdote, que tem muito conhecimento, estuda as leis de Deus e passa ao largo? Será que eu seria o levita? Nós nos colocamos primeiramente talvez nessa situação.
Mas só que Jesus teve uma sacada muito diferente. Uma sacada muito diferente. Jesus se coloca na posição daquele que estava caído, inconsciente, quase morto. É nessa posição que Jesus se coloca. Porque se nós nos colocarmos numa outra posição, do sacerdote, do levita, então nós estamos, de uma certa maneira, numa posição melhor, numa posição superior. Então, quando, por exemplo, toca a campainha da nossa casa, e aí então eu vou escolher quem eu vou atender, né? Supondo que seja um pedinte que está ali. E aí eu olho por uma fresta, por um olho mágico, e esse aí eu não vou atender. Esse aqui está toda semana passando aqui na minha casa. Ele que vai procurar outro. E assim, então, nessa posição superior, nós temos condições de escolher. Esse eu ajudo, esse eu não ajudo. Esse está precisando, esse não está precisando. E assim nós acabamos nos comportando. Porém, quando nós estamos numa situação inversa, supondo que nós não estamos dentro da nossa casa, mas sim nós somos aquele que toca a campainha. Aí, meus amigos, minhas amigas, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Quando nós estamos passando por uma situação de dificuldade, quando nós estamos passando por uma situação de sofrimento, quando a dor vem bater a nossa porta e nos visita, aí tudo muda. Aí tudo muda. E uma coisa que todos nós sabemos, a dor nos iguala. A dor nos iguala. Então, quem está caído, machucado, sangrando, não pergunta para aquele que está lhe estendendo a mão se ele é homo ou se ele é heterossexual. Quem está precisando de um transplante de coração, de rim, de pulmão, na verdade não quer saber se estes órgãos que vai salvar a sua vida, se eles são oriundos de um sujeito de direita ou de esquerda. Se o seu filho está prestes a morrer num hospital, ninguém ousa questionar o médico se ele é espírita ou maçom, judeu ou muçulmano, preto ou branco, crente ou ateu. A dor nos iguala, meus irmãos e minhas irmãs. A dor nos iguala. Quando nós estamos passando pela dificuldade, nós agarramos a ajuda que nos é oferecida sem olhar de quem veio, sem olhar de quem veio. Então, estas diferenças que hoje, lembra que eu falei lá no comecinho, trazer da teoria para a prática da nossa vida, quando nós percebemos que no meio há tanto sofrimento causado pela questão da pandemia, ainda assim, basta nós abrirmos as redes sociais e é uma briga que não tem fim, é uma discórdia, xingamentos, ódios que parecem que não vão acabar, em meio a tanta dor, em meio a tanta dor. Por isso que Jesus se coloca e faz essa pergunta magistral: mas quem foi o próximo daquele que está caído? Quem foi o próximo daquele que está caído?
para que nós venhamos a entender que se nós estivermos passando por uma situação assim drástica e complicada, todas essas questões de diferença que hoje separam os seres humanos são muros que foram levantados, a cor da pele, o gênero, se é homem, se é mulher, a classe social, a crença religiosa, opção sexual, ideologia política e tantos outros fatores que parece até que só fazem aumentar a cada dia. Essas barreiras ilusórias que nós vamos criando e alimentando ao longo da nossa jornada são barreiras absolutamente ilusórias, insignificantes, porque quando nós estivermos numa situação de dor, e quem nos oferecer ajuda, auxílio, amparo, carinho, acolhimento, nós não vamos querer saber de quem vem essa ajuda. Então, será que nós precisamos passar efetivamente por uma situação absolutamente dolorosa para saber que essas barreiras são fictícias e ilusórias? Será? Fica a pergunta para cada um de nós. Fica a pergunta para cada um de nós. E além do mais, vem a doutrina espírita, linda, maravilhosa e esclarecedora, e coloca um componente fundamental nessa história, para que entre também na nossa análise, que é a reencarnação. Que é a reencarnação. Reencarnaremos passando pelas mais variadas situações. Ora como homem, ora como mulher, ora como hétero, como homossexual, como preto, negro, branco, índio, como ateu, como religioso. Passaremos por todas essas nuances da vida. A vida maravilhosa como uma grande escola. E a escola com várias séries. Então teremos que passar por todas estas salas para conhecer na prática o que é passar por aquela série, por aquele problema, por aquela dificuldade, para o nosso crescimento e para o nosso progresso. Então, se nós aproveitarmos esse gancho, nós conseguimos pensar quantos nazistas que já desencarnaram e que agora provavelmente terão que encarnar ou vão pedir ou talvez vão implorar para reencarnar como judeus, para conhecer os dois lados da moeda. A vida é assim, meus amigos, minhas amigas. A vida vai nos oferecer todas as oportunidades benditas, sagradas, abençoadas, para que nós venhamos de uma maneira muito genuína, muito pura, muito sincera, aprender a desenvolver o amor. Ama a teu próximo como a ti mesmo. E se por ora ainda nós não damos conta de amar a todos, o que também nós temos que entender, mas algo que é fundamental e que se impõe neste momento, que nós venhamos a aprender a respeitar. Se não conseguimos amar,
que venhamos a aprender a respeitar. Da mesma maneira que nós gostamos que nossas opiniões, nossas crenças, nossos pontos de vista sejam respeitados. Então, meus amigos, minhas amigas, trazendo esse estudo da parábola de Jesus, fazendo uma análise muito restrita à questão das diferenças, que nós possamos meditar com bastante carinho, com bastante atenção e fazermos o esforço necessário, porque é com esforço, saibamos nós, é com esforço, é com muito esforço que nós saiamos da teoria e passamos para a prática e venhamos cada vez mais, cada dia que amanhece, a colocar o amor na nossa vida. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Muito obrigado e muita paz para todos.